Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de artes para o quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano, vamos dar continuidade então ao conteúdo, tá bem? São as páginas de 99 a 107. Peguem um livro para vocês acompanharem comigo, tá? Na aula anterior, então, nós estudamos sobre o que é arte, né? Vimos que não existe uma definição para artes, porém, vimos que a arte ela executa uma função social também. Na medida em que a arte ela representa a história, ela representa a cultura, ou representa também as tradições de uma dada sociedade. E por meio da arte, os artistas eles expressam suas emoções, eles expressam seus sentimentos e eles também transformam a realidade. Então, por meio da arte, é possível expressar as emoções, é possível a gente imaginar, né? Ao analisar uma obra de arte, tentar compreender, tentar entender qual a mensagem que essa expressão artística ela quis nos passar. Dentro da arte, existem 4 linguagens principais que são chamadas de linguagens da arte, que é a música, a dança, o teatro e também as artes visuais. O teatro e o cinema basicamente são representações, são encenações de histórias imaginadas ou mesmo cenas cotidianas, cenas da vida real das pessoas. O teatro são 2 formas de arte com várias semelhanças, mas também muitas diferenças. Enquanto o cinema existe há pouco mais de 100 anos, o teatro ele tem quase 3.000 anos de história. O teatro, pessoal, ele surgiu, segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, na Grécia Antiga. E o teatro ele surgiu como uma forma ritualística para o deus mitológico Dionísio, que é considerado o deus da fertilidade, o deus do vinho e o deus da festividade. Estes rituais e essas festas em comemoração a este deus mitológico duravam vários dias e a partir daí então teve início na Grécia as encenações, as representações teatrais. Nessas imagens aqui nós temos as máscaras da tragédia e da comédia, que são símbolos do teatro que surgiram na Grécia. Geralmente as tragédias elas representavam dramas, histórias com fins trágicos, e as comédias satirizavam o dia a dia, satirizavam o cotidiano das pessoas. A comédia ela servia para fazer, como o próprio nome diz, para fazer o público rir. O teatro na Grécia Antiga, ele era para todo o público, acontecia em locais determinados também, ou mesmo em praças, nas ruas, e a partir do teatro que surgiu na Grécia Antiga, ele foi sendo incorporado às demais civilizações, a civilização romana, se aprimorando dessa forma de expressar a arte. Aqui no Brasil, o teatro, gente, ele vai surgir já com os jesuítas lá no período colonial. Então, os jesuítas vão fazer uso da literatura europeia e também do teatro para fazer a catequização dos indígenas. Já a história do cinema, pessoal, ela tem início com a invenção da fotografia, né, sobretudo com a invenção do cinetoscópio, comandado por Thomas Edison e que foi aprimorado pelos irmãos Lumière, né, com a criação do cinematógrafo. O cinetoscópio, que veio primeiro, ele era um equipamento individual em que a pessoa podia assistir um filme bem curto, né? Já o cinematógrafo era um equipamento que podia fazer a projeção de imagens em telas para um público maior. Essas 2 formas de arte, no entanto, elas surgiram da necessidade que o ser humano tem de contar histórias. Lembrando que a arte é uma maneira, uma forma de retratar, de expressar a vida, de retratar o cotidiano, de retratar sentimentos, pensamentos e também emoções. Nessa imagem aqui nós temos antigos projetores de filmes de 16 milímetros. As máquinas de projeção tornaram possível a arte do cinema. Atualmente, quando a gente vai ao cinema, tem um projetor, tem uma grande tela, né, onde projeta as imagens. Mas, afinal, qual que é a diferença entre o cinema e o teatro?
O teatro, gente, é uma representação ao vivo, podemos dizer assim, né? Onde tem uma plateia, onde tem um público que assiste a uma peça, que assiste a uma encenação. Diferente do cinema que apresenta um filme que foi gravado. Tanto um quanto o outro apresentam histórias, apresentam seja histórias reais ou seja histórias imaginadas. Corpo dançante, artes cênicas. Artes cênicas refere-se ao teatro, né? Artes cênicas refere-se a uma apresentação que contém uma plateia. As artes cênicas ou performativas são aquelas que acontecem em um palco, diante da presença do público, como nas apresentações de teatro, música ou dança. Esse palco não precisa estar necessariamente dentro de um teatro ou em uma sala de apresentação. Pode acontecer em ruas, pode acontecer em parques ou também em praças. No caso das apresentações de dança, o elemento principal é o movimento do corpo dos bailarinos, que pode ser realizado com base em coreografias ou de forma improvisada. Muitas apresentações de dança ocorrem durante festivais como o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado um dos principais eventos desse tipo no mundo. Ou seja, as artes, a dança, também é uma forma de representação artística, é uma forma de fazer arte, é uma forma de expressar a arte. Criado em 1983, o Festival de Dança de Joinville reúne apresentações de dança de vários estilos, que vão do balé clássico ao contemporâneo, além de danças urbanas, populares, sapateado e jazz. Ou seja, a dança ela se caracteriza de diversas maneiras, de diversas formas e de diversos ritmos também. Nessa imagem aqui nós temos a apresentação das mostras competitivas de danças urbanas e de dança contemporânea, durante a 35ª edição do Festival de Joinville, em Santa Catarina. Mundo sonoro. No mundo sonoro está trazendo para a gente um pouquinho sobre o sapateado, falando como que acontece o sapateado, como que ele ocorre, como que ele é apresentado. Vamos lembrar que a dança e a música também são representações artísticas, são uma forma de expressar a arte. Você já sentiu vontade de movimentar o corpo ao ouvir uma música? Isso acontece porque a dança e a música estão muito ligadas. Nas apresentações de dança, por exemplo, a música escolhida, além de acompanhar os movimentos, pode ajudar a destacá-los, ou seja, a música ela pode ditar o ritmo dos movimentos. Os movimentos da dança devem acompanhar o ritmo musical. No sapateado, a relação entre essas duas linguagens artísticas fica ainda mais evidente. Os sapatos usados nessa modalidade tem chapas de metal no salto e na biqueira, que produzem sons quando a ponta dos pés e o calcanhar batem no chão. Assim, conforme se movimentam, os bailarinos também fazem música. Ou seja, dificilmente nós vamos ver uma dança sem música, né? O sapateado, pessoal, não existe assim, uma data específica, né? Uma cronologia específica de quando surgiu ou de onde surgiu. Segundo algumas pesquisas, o sapateado ele surgiu há bastante tempo, mas foi durante a Revolução Industrial, né, que foi uma mudança nos meios de produção, que os operários nas fábricas eles utilizavam um tipo de tamanco, né, mais alto, para se proteger contra a umidade que vinha do solo. E no horário vago, eles realizavam competições para ver quem ensinava, quem representava melhor, fazendo barulho com os pés. Então, daí surgiu o sapateado. Em cada local no mundo, o sapateado ele é representado de uma determinada maneira, de uma determinada forma, mas sempre utilizando, né, o toque do sapato no solo com os movimentos corporais. Nesta imagem aqui nós temos a imagem dos irmãos Josette e Joseph Weigand em apresentação de sapateado em Los Angeles, nos Estados Unidos, de 2005. Agora, observem que bacana aqui, o sapato é utilizado para fazer o sapateado. Imaginem que sem essa chapa de metal ou no bico ou no calcanhar,
no solado, não seria possível fazer, né, o barulhinho no chão, fazer de fato o sapateado, criar o ritmo para a dança. Neste desafio visual aqui do Paul Klee, gente, está falando também sobre a relação que a música ela estabelece com as artes visuais. E o artista Paul Klee veio justamente retratar esta relação. Durante sua carreira, o artista suíço-alemão Paul Klee criou diversas obras que buscavam traçar um paralelo entre essas linguagens artísticas. Observe um exemplo nessa página e responda as questões a seguir. Observem que nessa imagem aqui, então, Paul Klee, ele trouxe alguns elementos da música, a gente pode observar algumas partituras, retratando esses símbolos musicais por meio da arte. Escritura, personagens de Paul Klee, de 1925. Paul Klee, inclusive, ele foi um grande estudioso de artes, né, de música também. Ele foi muito inspirado por seu pai e Paul Klee também foi professor de artes e professor de música. Então, as perguntas que vêm aqui para a gente. De que forma a obra faz referência à linguagem da música? Pela representação, como a gente pode observar aqui, simulando partituras, né? Você conhece algum tipo de escrita ou de registro musical que se assemelhe a essa obra? No caso, seria então as partituras de música. Que música você imagina ao observar a obra? Descreva para o professor e os colegas. Nesse caso aqui, é uma percepção pessoal de vocês, tá bem? Ao analisar essa imagem, ao analisar essa obra, que música vocês imaginam que ela quer passar? Que tipo de música essa obra ela representa? Uma música mais lenta, uma música mais agitada, uma música eletrônica, uma música romântica? Então, aí é de acordo com a percepção e com a análise de vocês. Nessa atividade aqui, quinto ano, ela deve ir para o portfólio de vocês, tá bem? Pintura criativa. Como já estudamos, as partituras são uma forma de registrar por escrito os sons de uma música, permitindo que ela seja tocada ou cantada várias vezes por pessoas diferentes. Geralmente, nas partituras, os símbolos que representam os sons são desenhados sobre 5 linhas paralelas, chamadas de pentagrama. Utilize os pentagramas dessa página para registrar uma música inventada por você. Crie símbolos para representar os sons e outros para os momentos da pausa. Além de traços variados, você pode usar cores diferentes. Não se esqueça de dar um título para a sua música. Façam essa atividade, coloquem no portfólio de vocês e mandem uma foto para a escola. Usem a criatividade, usem a imaginação, explorem os recursos que vocês têm disponíveis, tá? Façam pesquisa, se for o caso, mas façam um trabalho com muito capricho e com muita criatividade. E mandem foto para a escola, tá bom? Para o WhatsApp da escola. Vai ser bem bacana pegar os trabalhos de cada um de vocês e fazer uma comparação para poder entender a imaginação de vocês e a criatividade também. E comparar, né, as diversas maneiras de representar a música que vocês vão adotar. Nesse experimento artístico, se vocês estiverem dispostos a fazer em casa, vai ser bem interessante também, é uma experiência bacana e é uma experiência nova. Vocês podem pegar uma cartolina pode ser até mesmo um pedaço de papelão, tá bem? Jogar tinta nesse papelão e movimentar, pegar 2 ou 4 pessoas e movimentar essa tinta nesse papelão, de maneira que ela não escorra pelas bordas. Então, vocês vão observar o tipo de arte que vocês vão criar. Vocês vão criar uma obra de arte também dessa maneira. Vocês vão criar uma pintura. Nesta dica cultural, está falando sobre o Museu da Imagem e do Som, inaugurado em 1970. O Museu da Imagem e do Som fica na cidade de São Paulo e é mantido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Seu acervo tem mais de 200 mil itens e reúne principalmente fotografias, filmes, vídeos e cartazes.
Grande parte das mostras é interativa, né? E além dos eventos presenciais, o museu disponibiliza várias exposições virtuais em seu site oficial. Então, para quem tem interesse, para quem quer conhecer mais sobre a história dos quadrinhos também, quem não gosta de uma boa história em quadrinho, de viajar nessas fantasias, né? Entre o final de 2018 e o início de 2019, o MIS, Museu da Imagem e do Som, realizou uma exposição dedicada às histórias em quadrinhos. Assista ao vídeo indicado nessa página para saber como foi essa amostra. Quem também tiver interesse em conhecer melhor essa amostra, pode assistir ao vídeo indicado aqui nessa página, tá bem? Aqui nessa imagem aqui está mostrando a fachada do MIS durante a exposição de quadrinhos. Lembrando que as histórias em quadrinhos, elas estão incluídas também como uma das artes, né, pessoal? Nessa imagem aqui, página Prazer em Conhecer, está falando um pouquinho sobre o Paul Klee e falando sobre o Charlie Chaplin, né? Tanto o Paul Klee quanto o Charlie Chaplin foram extremamente importantes no desenvolvimento da arte. O Paul Klee fazendo uma adaptação da música, trazendo a música e relacionando-a com a arte, e o Charlie Chaplin trazendo uma adaptação do cinema, né? Inovando a forma de representação no cinema. O Charlie Chaplin ele começou a atuar quando criança e teve mais de 75 anos de carreira. A maior parte dela no cinema mudo, né? É aquele cinema em que o personagem ele não fala. O filme ele é acompanhado por uma trilha sonora. Fez muita gente sorrir com suas comédias e marcou a vida de milhões de pessoas com seu personagem mais conhecido, que é o Carlitos. Vamos voltar aqui, então, pessoal, para a página do PowerPoint, para vocês poderem anotar a atividade, tá bem? Vou encerrar por aqui a aula. Façam essa atividade com bastante capricho, com bastante cuidado, e não se esqueçam de mandar a foto para o WhatsApp da escola, tá bem? Até a próxima aula, então! E lembrem-se, juntos no caminho certo.